Esse é o nosso devocional Manhã com Palavra e eu sou a missionária Ivailza Marques. Tudo bem com você? Como é bom estar aqui mais uma vez. Agradecidos a Deus por essa noite maravilhosa de um sono de descanso, um sono reparador, um lindo amanhecer na presença de Deus, glorificando ao Senhor pelo fôlego de vida, agradecendo ao Senhor pelas respostas, agradecendo ao Senhor pelos livramentos, agradecendo ao Senhor pela vida, pela saúde, pelas curas, agradecendo ao Senhor pelas respostas à oração. Eu tenho certeza que você tem motivo de sobra para agradecer nessa manhã pelo grande amor de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por a tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu nos escolheste para estar cada manhã aqui, para louvar, para engrandecer, para exaltar o teu nome, te agradecer pelo grande amor, pela nossa salvação também. Continua conosco, Senhor, abençoe a vida de cada uma família que está comigo agora nesse devocional. Senhor, abençoa cada um deles, abre porta de emprego, dá saúde, responde, Senhor. Tu conheces a necessidade de cada um. Continua conosco, Senhor. Eu te peço também nessa hora de oração. Eu te peço, Senhor, em favor da nossa nação, em favor do nosso Brasil. Senhor, estende ainda mais as tuas mãos poderosas sobre a nossa nação. Cobre-nos com teu sangue, guarda-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, de todo problema, Senhor, de toda enfermidade. Nos cobre com teu sangue poderoso, meu Jesus. Senhor amado, eu te peço uma bênção especial nessa manhã, em favor do Senhor Jair Bolsonaro, Senhor. Estende as tuas mãos sobre ele mais uma vez. Senhor, dá saúde a ele, Senhor. Livra ele, Senhor, dá sabedoria, Senhor, à sua esposa, à sua família. Senhor, fortalece, Senhor, seus nervos, sua mente. Senhor, nós continuamos como igreja, Pai, te pedindo a tua bênção pela nossa nação. Obrigado, Senhor. Amém. Nós estamos lendo e meditando o Evangelho segundo escreveu João, que tem o propósito de comprovar que Jesus é o Filho de Deus e todo aquele que nele crê tem, sabe o quê? A vida eterna. Esse livro, esse evangelho foi escrito provavelmente no ano 85 a 90 depois de Cristo. Foi escrito, sabe para quem? Foi escrito para os novos cristãos e não cristãos. Então, foi escrito para toda a humanidade. E nós estamos aqui como igreja para falar desse livro maravilhoso que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Se você não acompanhou ainda, nesse canal tem vários outros livros lendo e meditando, e nós já estamos no capítulo de número 11. É a nossa leitura e a nossa meditação no dia de hoje. Nós vamos ler capítulo 11 de João, do Evangelho de João, do primeiro versículo ao versículo de número 35, tá bom? Pegou a sua Bíblia? Não? Ah, mas antes disso, deixa seu gostei, comente, compartilhe. É muito bom o seu gostei, o seu like, né? Para que a plataforma mande esse vídeo para mais alguém, certo? Assim? Então vamos lá, eu conto com você. Diz assim, capítulo 11 do Evangelho de João. Jesus enfrenta acontecimentos cruciais em Jerusalém. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi,
ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse-lhe: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. A nossa leitura é esse capítulo 11, do primeiro versículo ao versículo 35, que diz: Jesus chorou. Aqui nós encontramos essa passagem que parece que é tão difícil. Perder um parente, perder um filho, perder uma mãe, um pai, é muito complicado. E ali estava uma família que a Bíblia não fala de pai nem de mãe. Então eles já haviam partido. Ali estava 2 irmãs e um irmão. E esse irmão morreu. E interessante dessa passagem é o cuidado que elas têm de mandar avisar Jesus que o irmão, a quem ele amava, estava doente. Mas Jesus não vai, porque Jesus só chega na hora certa, no momento exato. Todas as coisas têm um propósito diante de Deus. E aí a gente encontra aqui esse relato, a dor, a falta de esperança, a cobrança. Olha que ela chega no versículo 32, olha o que diz o versículo 32.
Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está cobrando, era como que se cobra uma amizade. Você era nosso amigo. Eu mandei te chamar, porque você não veio. Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. O que Maria não entendia é que aquilo estava no plano soberano de Deus. E através daquele milagre que Jesus ia fazer, as pessoas iam ver o poder de Deus. E a Bíblia diz aqui, até onde nós lemos, que ao Jesus ver aquela Maria chorando, Marta chorando, os amigos chorando, ele também sente a dor. Porque Jesus, ele sente a dor. Talvez você diga assim: mas ninguém está se importando comigo. Está sim. Há um Deus que se importa comigo e com você. Creia nisso. Talvez hoje você esteja chorando, entristecido, com alguma enfermidade, com um resultado de um exame. Mas creia, Jesus é o mesmo. Ele tem poder para te curar. Ele continua tendo poder para ressuscitar também. Tanto ressuscitar espiritualmente, quanto ressuscitar materialmente, porque o meu Jesus, ele não mudou e nem vai mudar. E a Bíblia diz aqui, Jesus diz assim, quando ele vê aquelas pessoas chorando, ele sente no seu coração. Jesus sente a minha dor, sente a sua dor. E ele quer aliviar a nossa dor. Ele quer passar um bálsamo de amor, de cuidado. Creia nisso. Aí Jesus diz assim, olha o versículo 34. E disse: onde o puseste? Aí Jesus pergunta a eles: colocaram ele aonde? Mas já tinha 4 dias que ele havia morrido, estava sepultado. Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Era como que eles dissessem assim: bom, agora acabou. Nós precisamos levar ele ao túmulo onde está o amigo dele, para que ele veja onde ele está. Pelo menos se dispersa, não é assim? Se despedir do amigo. E aí acontece uma coisa, olha o versículo 35. Jesus chorou. Chorar é sentimento. Tem pessoas que choram de alegria, mas tem pessoas que choram de dor. Chora pelo sofrimento do outro. E aqui era exatamente isso. Olha só, o versículo do número 35, quando diz: quando Jesus viu o choro e a lamentação da família de Lázaro, ele também chora. Ele chora publicamente. Ele está dizendo: eu também estou sentindo a sua dor. Ele era meu amigo. Talvez tenha sentido a mesma tristeza que as irmãs de Lázaro sentiram, ou estivesse preocupado com a descrença delas. Não importa. Seja qual for o caso, Jesus mostrou que se importa o bastante a ponto de chorar conosco quando estamos tristes. Então, nós não estamos só. Na alegria, na tristeza, nós temos um amigo verdadeiro, que se chama Jesus. Fique com essa palavra nessa manhã. Fique com essa palavra nesse dia. Receba essa palavra de conforto. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está precisando. O que eu sei é que nós servimos a um Deus que fala conosco nesta manhã. E que diz: eu estou com você. Acredite, você não está só. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E nós vamos continuar lendo e meditando esse lindo Evangelho de João. A nossa leitura hoje, a nossa meditação nesse devocional Manhã com Palavra, foi capítulo 11 do Evangelho de João, os 35 primeiros versículos, certo? Do versículo 1 ao versículo 35 foi a nossa leitura. Você pode refazer essa leitura e amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui para juntos nos alimentar nesse banquete maravilhoso que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela sua companhia e continue conosco. Você é muito importante aqui. Deus continue nos abençoando. Amém.